Olá, pessoal! Vamos voltar fazendo uma revisão sobre alguns conceitos que a gente trabalhou, para que o nosso ensino remoto possa dar continuidade, para que a gente possa ter a base para realmente avançar nos conteúdos geográficos. Eu sou a professora Flora, professora de Geografia do IFAL Campus Coruripe, e a gente vai começar falando sobre urbanização. O próprio termo urbanização já nos indica que ele tem um significado de ação, portanto de movimento, de algo que se transforma, né? Então, urbanizar é tornar-se urbano. E, portanto, é preciso a gente entender um pouco mais o que significa também urbano. Muitas vezes isso é confundido com cidade, muitas vezes isso é confundido com município, e a gente precisa deixar mais consolidado esses conceitos, né? Então, quando a gente pensa em urbano ou rural, primeiramente lembrar que isso significa um modo de vida. Então, é um modo de vida urbano, é um modo de vida rural. Claro, esse modo de vida rural, ele se desenvolveu no campo. Esse modo de vida urbano se desenvolveu na cidade. Mas eles não estão apenas ligados a esses espaços físicos, a esses lugares, tá? Então, a primeira ponderação importante. O município é toda a área, né, onde está estabelecido ali um poder sobre aquele território, que esse poder sobre esse território é exercido principalmente, representativamente ou não, dependendo da situação, no nosso caso sim, por um prefeito, né, que é o executivo, ou uma prefeita. E vão legislar, ou seja, vão fazer leis para esse município, os seus vereadores, tá? Então é importante a gente entender que o município é tudo e que a gente vai dividir esse município em campo e cidade. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao invés de usar o termo campo e cidade, ele usa perímetro urbano e perímetro rural. A ideia de perímetro é boa, porque a gente está falando exatamente de uma área que você pode demarcar no mapa e que você sabe que ali tem essas características de campo ou de cidade. Mas aqui o termo rural e urbano é usado equivocadamente para gente que trabalha com urbanização, tá? Tanto na geografia, quanto na arquitetura, quanto em outras áreas que tem sobre gestão de cidade. Então é importante entender que essa é uma nomenclatura do IBGE, mas a divisão deveria ser município, campo e cidade, ok? Sendo que a gente sabe que algumas áreas que a gente já percebe que são mais urbanizadas ainda são chamadas de campo, então há algumas confusões, mas o IBGE é que faz essa divisão, na verdade, dada pela prefeitura. O IBGE vai adotar a divisão daquele município de acordo com a prefeitura, tá? Bom, por que a gente separa urbano e cidade, campo e rural? Primeiro, porque já existia cidade quando o modo de vida predominante era o modo de vida rural, tá? O que mudou, né? O que fez com que o mundo começasse a se tornar urbano? Eu coloquei aqui para vocês, bem no centro, a Revolução Industrial. Ali, a partir da Revolução Industrial, no final do século XVIII, a gente vai começar a ter uma transformação desse mundo que tinha um modo de vida rural predominante para um mundo que vai ter um modo de vida urbano predominante. E isso é tão importante e tão forte que até mesmo as áreas de campo, tá? Então, as áreas que hoje a gente identifica como campo, a gente pode dizer que elas estão sendo urbanizadas, passando por um processo de urbanização. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Vou usar exemplos aqui para vocês. Quando a gente pensa em modo de vida, o modo de vida rural, ele tinha uma característica muito forte, né, de produzir, que as famílias, as pessoas, produziam o próprio alimento. Então, a gente vai perceber que a alimentação, ela tinha uma base muito forte na produção do próprio núcleo familiar. Aqui um recorte importante, eu estou falando principalmente de Europa, tá? Porque quando a gente vai pensar em outros modos de vida, outros lugares, a gente também vai encontrar isso. Mas quando a gente pensa no nosso processo de colonização, não. Porque as famílias donas de engenhos e depois também, né, as cafeicultoras, as famílias das casas grandes, elas não produziam, né? Então elas tinham seus escravizados, elas compravam pessoas para que produzissem. Então a gente não tinha essa ideia de núcleo familiar no período colonial. Isso vai se consolidar no Brasil depois. Bom, mais recentemente. Então, o que acontece aqui que é importante a gente lembrar? Então, no campo você vai ter essa produção alimentar, você vai ter o tipo de transporte muito ligado
ao trabalho braçal ou ao animal, né? Ao cavalo, ao carro de boi, à carroça. Ou então você vai ter também a própria forma de energia, ela também muito rudimentar, muito também, pode ser moinho, pode ser também animal, né? Porque o carro, você também vai ter os animais fazendo esse processo de geração de energia para moer, para modificar os produtos que eram colhidos, tá? A gente também pensa numa casa no campo, numa moradia no campo, não tinha eletricidade, não tinha esgotamento sanitário, então tudo isso dentro da estrutura, né, tem modificado, inclusive, que hoje a gente já vai ter o campo que tem celular, que tem internet, que tem televisão, que tem eletricidade, que tem saneamento básico, mas esses são benefícios conquistados pela urbanização, pela vida urbana, tá? Que chega no campo também, por isso que eu falei que o campo está em processo de urbanização. Quando a gente pensa também nos tratores ou na presença de outras, aquelas colheitadeiras ou qualquer tipo de máquina que é usado no campo, isso também já é uma marca da vida urbana, tá? Que está chegando no campo, então, de urbanização. As motos substituindo os cavalos, né? A gente percebe muito essa presença cada vez mais de elementos do modo de vida urbano dentro do campo, tá? Como benefício, ok? E aí é importante a gente também falar que em muitos lugares, como a nossa região, como o nosso país, em especial a nossa região, nosso estado, a gente ainda vai ter muitos resquícios dessa vida rural, principalmente por causa da desigualdade social. Então a gente ainda tem carroça, a gente ainda tem a presença, né, dos animais aí muito fortes, mas a gente sabe que também já existe um abandono dos animais, por exemplo, nas estradas. Então é um modo de vida urbano que se espalha pelo mundo todo, mas de diferentes formas em diferentes lugares, né? Então a gente vê pessoas, por exemplo, andando a cavalo dentro da cidade, né? Na região da sede mesmo, na região que realmente é cidade, falando no celular. Então, uma coisa do urbano com o rural, né? Alguns autores vão chamar isso de rurbano, que eu também coloquei aqui para vocês nesse esqueminha para vocês não esquecerem. Então, a gente percebe esse encontro do rural com o urbano de uma forma muito forte, mas é claro que há uma sobreposição do urbano, porque ele ganha bastante força aqui. Então, voltando a dizer, antes da Revolução Industrial já existia cidade, mas apenas após a Revolução Industrial que o mundo vai passar a se tornar urbano, tá? Por isso que a referência para a gente entender o processo de urbanização no começo, como ponto de partida, é a Europa. Mas é claro que a gente não pode falar só das cidades e dos modos de vida urbano que vão, como eu falei, chegar nos lugares de modos diferentes apenas da Europa, tá? Então é o nosso ponto de partida, mas a gente não vai ficar presa apenas à Europa. E a outra coisa também interessante, que é muito comum também na nossa região, nas nossas cidades, aí sim, é a chamada agricultura urbana. Também tem muito a ver com desigualdade e também uma questão que tem a ver com a relação, né, nesse sentido mais identitária, mais de pertencimento com o campo. Então, pessoas que vêm do campo fazem o chamado êxodo rural, né, porque no processo de urbanização a gente vai ter esse movimento também populacional. A gente vai entrar mais na questão demográfica depois, mas populacional. Então, você sai do campo e vai para a cidade, faz o êxodo rural. E aí a pessoa chega na cidade com o conhecimento do campo que ela já tinha, né? Então, ela pode usar terrenos que estão ali abandonados ou não utilizados, terrenos públicos ou não, para plantar e uma parte daquela plantação, da colheita, ser para sua própria alimentação, diminuindo o custo com o custo com a alimentação, né? Então também uma forma de diminuir isso, porque uma das grandes características da cidade, ou melhor dizendo, do modo de vida urbano, é que a gente não produz o que a gente come, a gente compra, né? Então a gente precisa comprar o nosso alimento, a gente não o produz. Essa é uma grande diferença dessa modo de vida rural e urbano. Quando a gente for falar de população, eu vou voltar um pouco nesse modo de vida rural e urbano para a gente ver as mudanças fundamentais também dentro da demografia, dentro dos comportamentos da população em diferentes termos, tá? Bom, só para a gente lembrar então, vou falar aqui um pouquinho dessa cidade europeia que existia antes da Revolução Industrial. Então, a cidade política, né, que são as cidades da antiguidade. Lembrando que polis, em grego, quer dizer
cidade. Então, repara que havia uma coincidência aí muito importante, né? Que também era o espaço de cidadania. Então, a palavra cidadania também vem de cidade. Então, é importante a gente lembrar dessas cidades pré-industriais lá no período da antiguidade, tá? Dando um salto no tempo europeu, que eu não vou trazer todos os detalhes. Só uma observação importante que eu não falei, que muitas dessas cidades, elas tinham, se elas são políticas, elas têm também uma função militar, né? De decisões militares sobre aquele território daquele império, tá? Isso também em Roma. A cidade feudal, dando esse salto para o feudalismo, já vai ser a cidade comercial, sua principal função. Então, aquele capital, aquele dinheiro que sobrou do campo, né? Então, antes todo mundo tinha que produzir no campo porque todo mundo precisava se alimentar. A partir do momento que você passa a ter um excedente de alimento, você passa a poder vender, trocar e depois vender. Então, onde você vai trocar ou vender? Nas cidades, tá? Então, essas primeiras cidades que depois vão se transformar nos chamados burgos, ok? Então, repara que aqui ela tem uma função comercial principalmente. E aí vem, então, a primeira Revolução Industrial Europeia, né? Então, nessa primeira Revolução Industrial, no meados do século XVIII, a principal fonte de energia, vocês já viram isso também em história e comigo também, era carvão mineral, a lenha e a água, né? Então, existiu uma indústria têxtil emergente, foi a primeira, e a localização das indústrias foi próxima às minas de carvão. Então, aqui está a geografia da questão. Onde era que você colocava as indústrias? Perto da mina de carvão. Por quê? Porque era difícil transportar esse carvão para longe, ainda não tinha ferrovia. Então você tirava e já levava para a indústria. Então tinha que estar próximo, essa proximidade era fundamental. Daí surgiram as primeiras cidades industriais, né? Cidades operárias mesmo, para que esses operários que saíam do campo e iam para a cidade pudessem trabalhar, ok? Então tá aí as primeiras cidades industriais, eu coloquei essa imagem que é uma imagem de Manchester na Inglaterra, né? Então a gente percebe na paisagem, fica muito visível por causa do formato das fábricas e também por causa da poluição, né? Então as chaminés, essa necessidade, porque a fonte de energia era principalmente esse carvão mineral, certo? E a lenha, então vendo tudo aí da queima. Ok? Então, a indústria modifica a paisagem no Reino Unido a partir dessa primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, que vai acontecer uns 100 anos depois, a gente já vai ter a eletricidade e o petróleo, as primeiras ferrovias, né? E, assim, uma expansão dessas primeiras ferrovias e o surgimento de grandes metalúrgicas, siderúrgicas, indústrias químicas, que são indústrias de base, ou seja, a indústria onde você produz um produto para outra indústria. Então, a metalúrgica vai produzir um metal para que outra indústria possa usar esse metal para construir um outro produto final, tá? A siderúrgica, por exemplo, é a metalúrgica de aço. Então, ela produz o aço, vende para uma indústria automobilística para que a indústria automobilística faça o carro. Então, o que se faz nessa indústria de base não chega no consumidor direto, passa por outra indústria primeiro. Bom, aí você começa a ter uma expansão também da indústria bélica, né? Ou indústria de armas. E aí você vai ter, então, Alemanha, Japão e Estados Unidos. Já a gente percebe, portanto, que a expansão, que a industrialização, ela já vai transbordar a Europa, ela já não vai ficar presa só ali, ela vai transbordar, né? E aí, esses três grandes polos, né? Estados Unidos, Alemanha e Japão, três polos bem distantes um do outro, inclusive, vão se tornar bastante competitivos, tá? Nesse momento na Europa, o que vai começar a acontecer? Tá? Com a possibilidade, com a não necessidade mais da indústria ficar do lado da mineração, né? Das minas de carvão mineral, essas indústrias vão começar a se deslocar, buscando outras vantagens. Então, a primeira vantagem locacional era a energia, a fonte de energia. Agora, com o transporte, ela já pode ir para outros lugares. Então, elas vão buscar as cidades que já existiam, as cidades pré-existentes, aquelas cidades pré-industriais que tinham do feudalismo, né, que vieram da antiguidade também. Por quê? Porque ali tem gente, e gente significa força de trabalho, gente significa consumidor, gente, e aí você precisa, portanto, de pensar nessas cidades a favor das indústrias. Obviamente que inicialmente isso vai virar um caos, porque essas cidades não têm uma estrutura boa para isso. Então, essa foto, por exemplo,
das ruas de Londres no final do século XIX revela isso, né? Tudo parado, um monte de gente, os trens não sabe para onde ir, tá tudo travado, né? E a cidade, um cavalo ali no meio, a cidade caótica, tá? Então as ruas eram muito estreitas, em muitos lugares elas eram muito curvilíneas, você não tinha esgotamento, você não tinha eletricidade, ficava tudo amontoado, veio todo mundo do campo, né? Assim, todo mundo não, mas muita gente do campo de uma vez, então isso atropelou e deixou as cidades inchadas, que a gente fala, né? Inchou, e ao mesmo tempo caótica, tá? E aí que vai vir as primeiras reformas urbanas, entender que as cidades podiam ser reformadas a favor das indústrias. Então a gente percebe já um movimento de êxodo rural muito grande, portanto de urbanização, e agora um processo de urbanização para modernizar as cidades, tá? Então um processo de modernização. Aqui uma foto de Paris antes da reforma, tá? Então a gente percebe os prédios lá no meio, também um pouco caóticos, e uma área bem pobre, né? Convivia muito próximo. E aí vem, então, a Reforma de Paris. Vocês viram também o vídeo sobre a Reforma de Paris, eu vou disponibilizar novamente o link dele, né? Então, meados do século XIX, Paris vai ser, durante quase 30 anos, um grande canteiro de obras. O tempo todo estava quebrando em algum lugar, reconstruindo em outro, quebrando em algum lugar, reconstruindo em outro. Lá no fundo, nessa imagem, é a ópera, tá? Que vai ter também essa questão do lazer ganhando força. Não existia essa ideia de ter lazer. Isso também é algo do modo de vida urbano, tá? Ter espaços na cidade para lazer ou até mesmo tempo de lazer é algo que não era pensado no mundo rural. Então vai ser só no mundo urbano que a gente vai ver isso. Aqui já é uma foto aérea, né? De Paris depois da reforma. Então bem aqui no centro está o Arco do Triunfo, né? E a principal boulevard quer dizer grande avenida, que vai ser importante para circular pessoas, para circular mercadoria. Que é aqui o Champs-Élysées, né? Então tem vários bulevares, todas essas avenidas mais maiores, né, mais largas, são bulevares, tá? E aqui o Rio Sena. Então vocês viram lá no vídeo que, além dessa questão de circular pessoas, de circular mercadorias, a Reforma de Paris tinha outros objetivos, né? O processo de modernização ele vai ter outros objetivos. Um objetivo militar muito forte, que é de melhorar também a visão, né, da polícia, do exército sobre esse território para evitar que novas revoltas pudessem acontecer. E é claro que aqui a preocupação era por causa da Revolução Francesa, que acabou usando muita estrutura da cidade medieval ainda a seu favor, né, para poder se esconder, para poder aglomerar, para poder fazer barricadas sem ser visto. E a outra questão também muito forte aqui é a expulsão da população pobre de Paris, né? Então, a ideia era exatamente quebrar todos os chamados cortiços, né, onde viviam todos esses trabalhadores, e expulsá-los de Paris, para que Paris pudesse ser uma cidade aburguesada, né, uma cidade da classe aburguesada. Então, depois dessa reforma que vai vir a chamada Belle Époque, a Bela Época, né, de Paris, em que vai ter, a gente começa a chamar Paris de cidade de luz, a cidade da moda, a cidade do requinte, claro que ainda muito no início, mas já presente, tá? A cidade da arte, e enfim, então a expulsão dos pobres aqui vai ser fundamental, não só porque eles não vão conseguir ter acesso para morar nesses lugares, mas também porque inicialmente, né, você tinha até mesmo leis que diziam que mendigar era crime, então qualquer pessoa que estivesse dentro de Paris e não provasse, né, que tinha um trabalho ali dentro, era preso, né? Então, claro, quem é que eles olhavam para poder prender? Não eram as pessoas que estavam bem vestidas, né? Até hoje a gente sabe que é muito assim, que a forma como uma pessoa veste vai chamar a atenção nesse sentido também. Então, há aqui a primeira vez que há uma intencionalidade na cidade de realmente separar ricos de pobre, que a gente vai chamar de segregação espacial, usar o espaço da cidade para segregar, né? E hoje a gente vai ter essa característica em muitas cidades, até porque muitas cidades copiaram essa reforma de Paris, tá? Tanto estruturalmente como em ideia. Não com a mesma dimensão, mas tentaram copiar. O próprio Rio de Janeiro passou por uma reforma no início do século XX, inspirada nisso, ok? Então, aqui mais uma foto do Arco do Triunfo, né? E aqui da Belle Époque, uma pintura sobre a Belle Époque, também a gente vê exatamente
essa ideia dessa Paris aí requintada, sofisticada, ok? Não foram todas as cidades que destruíram completamente a cidade medieval, né? Paris destruiu praticamente tudo, ficou a Notre-Dame, que é a igreja que agora pegou fogo há pouco tempo, e o seu entorno, mas o resto foi praticamente tudo derrubado, né? Já Barcelona não, dá para vocês perceberem aqui no mapa que em Barcelona eles deixaram aqui a Barcelona medieval, tá? Que hoje é chamado de bairro gótico, e em volta eles fizeram toda a reforma. Repara que você vai ter, né, esses quarteirões da cidade todos certinhos, quadriculados, essas avenidas retas para facilitar a circulação. Então era tudo muito organizadinho, né? As áreas verdes espalhadas em diferentes bairros para que todo mundo possa ter acesso, tá? Então uma forma bem planejada e organizada de fazer a cidade, ok? Diferente do medieval, fica bem claro, né, no mapa essa diferença. Então, bem caótico, a cidade medieval, a antiga cidade medieval de Barcelona e a Barcelona moderna que foi feita em volta dela, sem destruir totalmente a cidade medieval, preservando também como uma ideia de patrimônio, né? Então, uma ideia de que é também importante ter a nossa memória aí da nossa história, tá? Então, uma reflexão que eu trago para a gente fechar o que eu já falei, né? Que a palavra cidadão vem de cidade. Então, o cidadão é a pessoa que tem direito à cidade. E aí, com a formação desses subúrbios, dessas periferias e essa segregação espacial que eu contei para vocês, quem realmente tem direito à cidade, né? Essa cidade é pensada, gerida para quem, ok? Então, fica aí para a gente poder não perder de vista esse olhar crítico em relação aos processos de modernização e de reformas urbanas. Termino por aqui, gente. Tchauzinho.